suinocultura é uma atividade importante para a economia brasileira, sendo que o setor fatura mais de 200 bilhões de reais por ano. A produção de carne suína tem aumentado significantemente ao longo dos anos, com 3,4 milhões de toneladas produzidas, 40 mil suinocultores e 600 mil empregos gerados. As doenças respiratórias afetam a produção suína em todo o mundo, sendo que as lesões pulmonares reduzem 2,52 kg por suíno abatido, gerando um prejuízo de 80 milhões de reais por ano. A pneumonia exótica suína, causada pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, é uma das principais doenças respiratórias dos suínos. Essa bactéria destrói o principal mecanismo de defesa do trato respiratório, se aderindo ao epitélio ciliado da traqueia e dos brônquios, causando a perda dos cílios e predispondo o suíno a infecções secundárias. Os principais sintomas da pneumonia exótica suína são tosse esporádica e seca, febre leve e perda de peso. Como método de prevenção, os animais são imunizados com vacinas comerciais, chamadas de bacterinas, que são constituídas por células bacterianas inativadas. Entretanto, essas vacinas conferem apenas proteção parcial contra a doença e possuem um custo de produção elevado porque requerem o cultivo de Mycoplasma pneumoniae, que apresenta dificuldade de multiplicação em condições laboratoriais. Neste contexto, o desenvolvimento de novas formulações vacinais contra a pneumonia exótica suína é necessário. Este projeto tem o objetivo de desenvolver novas formulações vacinais baseadas na tecnologia de DNA recombinante, a qual permite que genes de Mycoplasma pneumoniae sejam isolados e inseridos em outro organismo. Para tanto, foram selecionados genes que produzem proteínas potencialmente antigênicas, isto é, são capazes de estimular a resposta do sistema imunológico do hospedeiro, com a produção de anticorpos. As proteínas estudadas serão denominadas de MH1, MH2 e MH3, uma vez que os seus nomes são protegidos por patente. Para a caracterização imunológica desses antígenos, é necessário produzi-los em quantidade suficiente. Os antígenos foram produzidos utilizando a tecnologia de DNA recombinante, uma vez que foram expressos em Escherichia coli devido às dificuldades de cultivo de Mycoplasma pneumoniae. Para a produção dos antígenos, vetores de expressão plasmidiais foram crivados, para possibilitar que as sequências de DNA correspondentes às proteínas MH1, MH2 e MH3 fossem inseridas no vetor através da clonagem gênica. Os clones resultantes foram inseridos na bactéria Escherichia coli, que é amplamente utilizada para a produção de proteínas de outros organismos, devido à facilidade de cultivo e o custo relativamente mais baixo. A própria maquinaria de expressão da bactéria Escherichia coli produz os antígenos MH1, MH2 e MH3, sendo que estes são produzidos em fusão com a proteína GST, que será posteriormente utilizada para a purificação de cada antígeno. Como os antígenos estudados ficam retidos entre as outras proteínas de E. coli, precisamos purificá-los. Para isso, usamos a técnica de cromatografia de afinidade com GST. Nesta técnica, o extrato proteico feito a partir das células de E. coli é colocado em uma coluna de cromatografia. Esta coluna apresenta uma resina que tem radicais que possuem afinidade pela proteína GST, que foi expressa em fusão com as proteínas de interesse. Desta forma, somente as proteínas que estavam fusionadas à GST são recuperadas. Após a cromatografia, a proteína de fusão é clivada por uma enzima, sendo que a proteína recombinante é liberada da coluna. Entretanto, as proteínas produzidas pela bactéria Escherichia coli são copurificadas com lipopolissacarídeos, oriundos da parede celular de E. coli. Os LPS interferem nos resultados de caracterização imunológica, sendo que a padronização das técnicas para a remoção foi necessária. Os antígenos MH2 e MH3 tiveram a técnica de remoção de LPS padronizada primeiramente, sendo que os ensaios de caracterização imunológica já foram realizados com essas duas proteínas. Atualmente, a remoção de LPS do antígeno MH1 foi padronizada. Para avaliar a resposta imune induzida pelos antígenos, foram realizados ensaios de imunização preliminarmente em camundongos, utilizando as proteínas recombinantes purificadas. O sangue dos animais imunizados foi coletado para a separação do soro, onde os anticorpos estão concentrados. A produção de anticorpos induzida por cada proteína foi avaliada por um teste conhecido como ELISA, que detecta os anticorpos presentes no soro dos camundongos. A partir da análise do soro, pode-se concluir que as proteínas MH1, MH2 e MH3 são imunogênicas, o que ressalta o seu potencial para o uso em vacinas. Além disso, as células do baço dos animais imunizados com os antígenos MH2 e MH3 foram cultivadas a fim de detectar citocinas,
que são moléculas envolvidas na emissão de sinais entre as células durante o desencadeamento de respostas imunes, ativando células de defesa contra a bactéria. Neste ensaio, foi possível detectar a produção de citocinas importantes nas reações imunitárias e inflamatórias. Este experimento não pôde ser realizado com antígeno MH1, porque a remoção dos LPS contaminantes ainda não havia sido padronizada. Atualmente, estamos realizando novos ensaios de imunização com antígeno MH1 para avaliar o perfil de citocinas produzidas pelas células do baço dos camundongos imunizados. Assim, podemos concluir que os antígenos MH2 e MH3 são importantes para a produção de anticorpos e também ativam respostas imunes mediadas por células, sendo bons alvos para a formulação de vacinas. Para a construção das vacinas de DNA, as sequências de DNA responsáveis pela expressão dos antígenos MH1, MH2 e MH3 foram clonadas no vetor de expressão eucariótica pcDNA 3.1. Este vetor possibilita que as proteínas sejam produzidas pela maquinaria de expressão dos próprios animais. O ensaio de imunização de camundongos, utilizando as construções de DNA capazes de produzir os antígenos MH2 e MH3, está em andamento. Desta forma, o animal imunizado com as construções de DNA será capaz de produzir cada antígeno, estimulando uma resposta imune contra a peça. Temos como perspectiva realizar ensaios de imunização em suínos, utilizando os antígenos recombinantes e as construções de DNA, a fim de avaliar o potencial imunoprotetor desenvolvido por essas formulações vacinais. Ao fim, esperamos que as novas formulações vacinais recombinantes contra a PES confiram um maior grau de proteção contra a doença aos suínos imunizados.